Olá pessoal, aqui quem fala é o engenheiro agrônomo André Futman do canal Planta Sem Mistério. E agora eu estou vindo aqui, gente, para falar mais um pouco sobre abóboras com vocês. Vamos começar então? Bom, gente, vocês viram alguns vídeos curtos que eu coloquei tanto na página no Face quanto aqui no YouTube, falando sobre os dois grandes grupos de variedades de abóboras, tronco e rama, né? Mas foi um vídeo bem resumido, bem superficial, e agora então nós vamos dar uma aprofundada e explicar um pouco mais sobre esses dois grandes grupos de abóbora. Quais são as suas principais características, tanto em relação ao vegetal, quanto a questão do cultivo também, e as suas resistências a doenças, pragas e ao clima, e produtividade também. Vamos entender um pouco mais sobre elas então? Vamos começar? Para começar a falar, gente, então nós temos dois grandes grupos de variedades de abóboras e abobrinhas, né? Engloba tudo num único grupão, que são, aqui vocês estão vendo, as abóboras e abobrinhas de tronco, como vocês podem ver aqui, uma planta, e as abóboras e abobrinhas de ramas. Vamos entender os dois grupos. Vamos começar pela abobrinha de tronco. Vamos lá? Começando pelas abóboras de tronco, gente. Para começar a falar sobre elas, vamos entender as suas características botânicas, o jeitão da planta em si. Vamos entender assim, tá? Vamos às características botânicas da planta. Bom, as abóboras de tronco, as abobrinhas de tronco, elas têm esse nome porque são plantas que elas emitem um caule mais engrossado e, nesse caso, curto também, tá? Então, a principal característica que difere do outro grupo de abóboras e abobrinhas é basicamente esse tronco curto, que normalmente não é ramificado, mas pode eventualmente soltar um ou outro ramo. E vocês podem notar aqui essa planta, né, de abobrinha italiana aqui, que ela ocupa pequenos espaços. Exatamente, gente. É uma planta que não espalha pelo terreno, então ela fica restrita ao local onde ela foi plantada, crescendo muito pouco. Ela até chega a crescer um pouco o seu caule, mas ele mal anda. Então, podemos observar aqui nessa planta mais antiga, mais velha, que ele até começa a andar, mas é muito pouca coisa, tá, gente? Então, é uma planta que não anda, é uma planta que fica em pequenos espaços, que cresce pouco, e o seu caule é grosso, por isso que a gente chama de tronco, tá? Essa é a principal característica que difere das de rama, caule grosso e curto também. Bom, em relação às suas folhas, as abóboras de tronco, elas, normalmente as folhas variam bastante de variedade para variedade, mas em geral elas são maiores. Vocês podem notar, ó, são folhas grandes, são um pouco maiores, mas isso é variável, tá? Do que as variedades de rama. Então, as variedades de tronco em geral têm folhas muito grandes. O formato da folha pode variar, pode ser mais picotada, como essa daqui, pode ser mais arredondada e um pouco menor. E por isso que eu falo, embora muitas vezes as folhas sejam maiores do que as de rama, isso vai variar. Essa aqui, por exemplo, a tortuga, essa é a variedade tortuga de tronco, ela tem as folhas menores do que muitas abóboras de rama, tá? E a folha é mais arredondadinha um pouco, beleza? O talo da folha, que a gente chama o pecíolo da folha nas abóboras de tronco, gente, que vocês podem entender por esse talinho aqui, o cabinho da folha que liga até o tronco. Em geral, nas abóboras de tronco, eles são bastante longos. Já nas abóboras de rama, eles são mais curtos, tá? Então, é uma característica marcante, ó. Vocês podem notar que os pecíolos das abóboras de tronco são muito grandes, são compridos, ó. Esse cabo, ele é longo até a folha. Bacana? E ela emite um grande número de folhas, tudo muito compactada, né? Vocês podem notar, as de tronco possuem um vegetal bastante compacto, ó. Ele é bastante compacto. E suas flores e frutos, da onde sai, André? As flores, gente, normalmente saem do tronco, tá?
principalmente da parte do meio do tronco até chegando na base aqui do tronquinho, tá bom? Então, emitem muitas flores, sendo que as masculinas saem normalmente mais na porção traseira, do meio para trás do tronco, como vocês podem ver aqui, tudo isso aqui é flor masculina que está vindo. E as femininas saem mais do meio para a ponta, mais para a parte perto da brotação, tá bom? Então, as femininas tendem a sair mais para a parte nova do tronco e as masculinas mais do meio para a parte antiga do tronco. Podemos observar bem isso aqui. Bacana, né, gente? E em relação aos tipos de fruto das nossas abobrinhas de tronco, os frutos variam muito, mas em geral as abóboras de tronco estão mais englobadas o grupo das abobrinhas. Exemplo, abobrinha italiana, cacerta italiana, aquela rajadinha, que é essa daqui. Abobrinha tortuga, que é redondinha. Nós temos inclusive planta com frutos aqui, tá? Tem abobrinha italiana branca e algumas outras variedades escuras e por aí vai. Podendo ter frutos redondos ou compridos, certo? E agora, gente, falamos do fruto um pouco. Em relação ao tipo de flor, como qualquer outra abóbora, aqui não muda, isso é igual para tantas de tronco quanto as de rama. Elas emitem tanto flores masculinas e femininas. Beleza, gente? Agora vamos falar um pouco das suas características agronômicas, ou seja, vamos falar de como é que essa planta se comporta no cultivo, como são suas exigências, como é a resistência delas a pragas e doenças, como é o tempo de crescimento e como é também a resistência ao clima. Vamos lá? Bom, gente, vamos lá então. Em relação agora aos aspectos agronômicos de cultivo dessa planta, essas abobrinhas, gente, essas abóboras de tronco, elas normalmente são plantas muito precoces, tá? Em relação ao tempo de cultivo. São plantas que crescem muito rápido, têm um tempo muito rápido para o cultivo. Ou seja, em geral, as variedades de abóbora de tronco, elas começam a produzir a partir do 30º dia, com 35, 40 dias. Ela já começa a botar suas primeiras flores. Então, vocês podem notar que são plantas extremamente rápidas. Da semente até a primeira flor, em média 30, 35 dias. Pode variar um pouquinho dependendo da variedade, mas em geral as variedades são todas muito rápidas, muito precoces. Elas crescem e começam a produzir extremamente rápido, gente. Essa é uma característica marcante dessa planta. Em relação à produtividade, as abobrinhas de tronco também são muito produtivas, tá? Então, uma planta forte, bem cultivada, pode produzir até uns 10 frutos por planta. Pode até chegar, em alguns casos, até passar. Mas pode chegar até 10 frutos por planta, o que é muita coisa se a gente for pensar numa planta de abóbora, tá? É uma produtividade bastante significativa. Então, elas produzem muito. E como elas ocupam pouco espaço, tá? Elas ocupam pouco espaço porque elas não espalham. Então você consegue uma produtividade muito alta por área. Olha só que bacana. O que torna essas variedades de tronco muito boas para cultivos em pequenos espaços, gente. Ou seja, para o seu cultivo doméstico. Olha só aqui, ó. Alguns vasos, elas estão em sacos de ráfia. Então vocês podem notar que as variedades de tronco são ideais para pequenos espaços, por conta da alta produtividade, por conta delas não espalharem pelo terreno, fazendo com que vocês consigam cultivar elas em recipientes de uns 20, 25 litros. Não precisam mais que isso não, ela já se desenvolve bem e produz razoável nesse tipo de recipiente, tá bom? Muito interessante essa característica dela. Continuando aqui, falamos da produtividade, falamos da precocidade dessas plantas e o tempo de vida útil dessas abóboras. Bom, assim como elas crescem rápido, elas também morrem rápido, tá? Bom, gente, são plantas que têm uma durabilidade curta,
Ou seja, o cultivo de abobrinha, em média, dura entre 3, 4 meses estourando, tá bom? Ela já começa a capengar, depois dos 3, 4 meses ela já está capengando, já não está mais tão produtiva, já está morrendo. É uma planta que, ao mesmo tempo, ela cresce rápido, produz muito, mas ela também acaba rápido, tá bom? Então, é uma planta de curta duração. Que mais podemos falar sobre a abobrinha? Agora, em relação à resistência, tolerância a pragas e doenças e ao clima. Vamos começar com as pragas e doenças. Bom, são variedades que tem dependendo da variedade, ela pode ser mais tolerante ou mais sensível, mas em geral, as abóboras de tronco, elas são um pouco mais delicadas no cultivo do que as abobrinhas de rama, tá? Então são plantas menos rústicas, digamos assim. Elas têm que ter mais atenção, justamente até por elas crescerem muito rápido, qualquer problema que acontecer vai prejudicar muito a planta e pode até inviabilizar e levar aquela planta a ficar imprestável para o cultivo, tá bom? Tendo que replantar. Então, no caso delas, a gente pode dizer que elas são moderadamente resistentes, variando de variedade para variedade, mas elas são um pouco mais sensíveis ao oídio, elas são um pouco mais sensíveis a algumas doenças, as pragas prejudicam bastante elas se a gente deixar atacar, as lagartas principalmente, e também elas podem eventualmente sofrer com problema de branqueamento causado pela mosca branca. Não é muito comum, mas pode eventualmente acontecer. Aqui, se a gente parar para observar, a gente vai ver problemas de doença que eu vou falar agorinha mesmo. Então elas têm uma tolerância mediana, tá bom? E em relação ao clima, e aí é a parte mais importante que eu queria frisar com vocês, é que as abóboras de tronco, elas são pouco resistentes à chuva, ou seja, elas são muito sensíveis à chuva. Uma vez que elas são um pouco mais melindrosas em relação às pragas e doenças, ao clima ela é muito melindrosa. Ou seja, se o tempo tiver sol, quente e seco, beleza, ela fica maravilhosa, cultiva-se bem demais. Se chover e ficar muito úmido, ela dá muita doença, ela dá muito problema, você perde as flores e o cultivo fica imprestável. Ou seja, deu mais de um dia direto de chuva, 2, 3 dias, ela já sente muito. E aqui está um exemplo do que aconteceu. Ficou 3 dias, quase 4, chovendo direto. E olha o que aconteceu. As folhas começaram a ficar feias, meio amareladas, meio manchadas. Aqui nessa folha mais velha aqui, ó, tá toda cheia dessas pintinhas, que é uma doença que se chama leandria, tá? Que é uma doença que ataca as abóboras, os pepinos, as curcubitáceas de modo geral. Então tá aqui, ó, atacou bastante por causa do clima. E aqui, inclusive, até o oídio começou a aparecer também, ó. Todas essas manchinhas querendo ficar branquinha aqui, esse pozinho branco começa a cair por cima da folha, é o oídio que começa a aparecer. Tudo por conta do clima. Ou seja, baixíssima resistência ao clima severo, de chuva, tá bom? Essa é a principal característica dessas abobrinhas. Muito pouco resistente, gente. Elas têm realmente uma resistência baixíssima à chuva. Bom? Então, gente, acabei de falar agora sobre as abobrinhas. E agora, então, que vocês já viram as principais características dessas plantas, vamos falar um pouco de abóboras de rama. Vamos entender agora a diferença em relação às de rama. Vamos lá? Pronto, agora estou aqui nas abóboras de rama, então vamos agora falar um pouco mais sobre as abóboras de rama, gente. Bom, como o próprio nome já diz, né? São abóboras que emitem ramas compridas, né? Essas ramas, elas se espalham pelo terreno ou procuram estruturas para subir, como aqui a gente pode ver, elas podem subir. Então, o que a gente já pode deduzir aqui? Essas variedades de rama, que são as variedades mais comumente conhecidas de todo mundo, quando a gente pensa em abóbora, a gente já imagina isso aqui, ó, esse tipo de planta. Elas já são plantas que têm hábito rastejante.
rastejante ou trepadeira também, tá? Então ela pode assumir as duas condições, rastejante ou trepadeira. Os dois comportamentos é encontrado em abóboras, tá bom? Dentro desse grupo aqui, continuando aqui, dentro desse grupo, suas ramas são finas, né, gente? Se comparado com um tronco das abóboras de tronco, ó, são bem mais finas. Claro que pode variar em relação à variedade que a gente está falando e a base da planta, que normalmente é mais engrossada, tá bom? Mas elas são finas, mas bem mais finas. E as folhas crescem de forma espaçadas, ó, como a gente pode ver. Não crescem tudo juntinho, como naquele tronco curto. Aqui elas vão crescendo de forma espaçadas, ó, tá bom? Mais espaçadas e com muita ramificação. Então, essa é a característica marcante das abóboras de rama. Elas ramificam naturalmente bastante e tem alta capacidade de fechar terrenos, tá bom? Ela realmente tampa e forma aquele tapete de folhas. Bacana, né? Continuando aqui nas abóboras de rama, em relação agora ainda às suas ramas, elas possuem estruturas de fixação, gente, exatamente. As abóboras de rama, diferente das abóboras de tronco, elas emitem estruturas de fixação, ó, como gavinhas. Podemos ver aqui, ó, gavinhas, que são essas molinhas, vamos dizer, que se fixam em alguma estrutura, em alguma planta, algum galho, algum local para se fixar. Que nós podemos ver, elas aqui estão desenroladas. Então nós temos as gavinhas e elas também emitem ao longo de cada folha raízes auxiliares aqui, raízes adventícias que a gente chama, que ajuda mais ainda na fixação no chão e também ajuda com a nutrição da planta. Então, conforme ela vai crescendo, ela vai emitindo raízes e gavinhas, tá bom? Folhas. Folhas nas abóboras de rama são bastante variáveis, gente. O tamanho muda muito de acordo com a variedade. Então tem variedade de folha pequena, tem variedade de folhas grandes, tem variedade de folha mais repicada, tem variedade de folha mais arredondada, tem variedades com folha mais desenhadinhas, com manchinhas brancas, ou tem variedades com folhas mais verdes. E o verde também, o tom do verde pode variar bastante. Bom, tamanho do pecíolo da folha, o cabinho que liga ela ao ramo, varia também bastante, mas em geral é muito mais curto, vocês podem ver, muito mais curto do que nas variedades de tronco, ó. São pecíolos curtinhos, não são longos, ó, eles são bem curtinhos, são bem mais curtos, é pelo menos a metade do tamanho das abóboras de tronco. Muda bastante, tá bom? Agora, em relação ao porte das abóboras de rama, né? O porte dessas abóboras varia muito de variedade para variedade. Então, nas de rama, existem abóboras de grande porte que crescem mais de 7 metros e tomam grandes extensões de área. Existem abóboras mais de médio crescimento, que pode chegar aos 5 metros, 4 metros aí, a sua rama, e tomar uma área um pouco menor. E existem as mais compactas, que aí já crescem 2, 3 metros, estourando 4 metros aí de rama, e ocupam áreas menores e ramificam bastante, sendo um porte mais compacto. Então o porte delas e o número de ramificações também vai variar bastante. Tanto que existem variedades que precisam de poda e outras que não precisam de poda. Aqui nós temos o exemplo de variedade de rama menina precoce e menina e brasileirinha verde e amarela, e a japonesa aqui híbrida, são variedades mais compactas e que não precisam de poda para ramificar. Elas ramificam muito naturalmente, tá? Isso é importante também a gente frisar. Agora que a gente saiu do seu vegetal, vamos falar das suas flores agora. Vamos à parte de flores e frutos. Vamos acompanhar aqui, ó, essa daqui que deu flor feminina hoje. Bom, as abóboras de rama, em geral, as flores ficam mais espalhadas, sendo que, assim como nas de tronco, as flores femininas, elas tendem a dar mais
mais para a parte nova, mais para a ponta dos ramos, principalmente ramos novos, tá bom? E as flores masculinas, aqui a gente pode ver botões masculinos, vem mais nas porções mais antigas dos ramos, tá bom? Então, sempre costuma fazer assim, flores femininas na parte mais nova da planta e flores masculinas nas partes mais antigas das plantas, tá bom? Isso é um padrão para qualquer abóbora. Número de flores, né, masculinas e femininas vai variar de variedade para variedade. Tem variedades mais produtivas e menos, tá bom? Continuando agora em relação ao fruto, formato do fruto varia muito, gente. Tem muita variação aqui, tá? Então, em relação às abóboras de rama, a variedade de frutas é muito grande. Então aqui tem tanto abóboras quanto abobrinhas, né, de formato dos mais variados possíveis, desde compridas, pescoçuda como essa menina, desde abóboras achatadas, formato mais de disco, como algumas morangas, e abóboras mais redondas também, ou de formato irregular, podendo atingir grandes dimensões, ficarem muito pesadas e muito grandes, tá? Então é muito variável. Nas de rama, realmente a gente tem uma gama infinita de formas e tamanhos, tá bom? Agora que a gente já viu um pouco mais das características botânicas, o jeitão da planta, vamos falar um pouco agora da parte agronômica, a parte de cultivo, do manejo, da resistência a pragas e doenças. Bora lá? Pronto. Agora vamos falar um pouco da parte de cultivo delas. Bom, em relação primeiro à questão do tempo. Nas abóboras de rama, nós temos abóboras muito precoces, né? Plantas que começam a florescer da semente até a floração com em torno de 35 a 40 dias. Exemplo aqui, a menina precoce, a própria japonesa, que também floresce mais ou menos nesse tempo, tá? Nós temos outras variedades também que são muito precoces, que florescem entre 30 a 40 dias, em média, começa a florescer, tá bom? Da semente. Nós temos variedades meio tardias, né, intermediárias, que vão florescer lá pelos seus 50 dias até 60 dias, tá bom? Exemplo, aqui a menina, a brasileirinha, né, verde e amarela, é uma planta de tempo intermediário, ela floresce em média com 50 a 60 dias após o semeio, ela começa a florescer. Ela tem um crescimento um pouco mais lento do que a menina. E nós temos as mais tardias, as plantas mais tardias, que vão florescer de 60 dias, 70 dias em diante, tá bom? São plantas que têm um crescimento bem mais lento, que demoram bastante para começar a produzir, tá bom? Mas, André, como é que eu vou saber quem é quem? Aí, gente, busque sempre informação da variedade que você está comprando. Procure pesquisar sobre algumas variedades de interesse sua e veja também nas informações contidas nos pacotes de semente, tá bom? Ou da variedade que você for ganhar, adquirir. Sempre você vai encontrar, tá bom? Cada variedade você encontra bastante informação sobre ela e você vai saber o tempo que ela leva para começar a produzir, como é que é o seu cultivo, tudo mais. Bom? Basicamente isso. Em relação agora produtividade, gente. Em relação à produtividade, varia bastante também. Nós temos variedades e híbridos de abóboras de rama que são muito produtivos, podendo chegar a uns 10 frutos por planta até, né? É uma produtividade muito alta para essas abóboras. Normalmente chega a 5, 7 frutos por planta, plantas muito produtivas, 10, não costuma passar muito disso. Assim como podemos ter planta de média produtividade, que chega aí aos 5 frutos por planta, por aí, mais ou menos, não passa muito disso. E plantas pouco produtivas, algumas variedades têm baixa produtividade, podendo chegar a 2, 3, até 4 frutas por planta, gente. Sendo que algumas dessas variedades pouco produtivas são daquelas que dão abóboras muito grandes, muito pesadas. E aí elas são pouco produtivas, mas em compensação os frutos delas são gigantescos.
Mas como eu falei, isso varia muito, gente. Vamos ter de tudo um pouco em relação à produtividade dessas abóboras. Mais uma vez, pesquisem sobre a variedade que você está querendo plantar, tá bom? Bom, falamos da produtividade, agora vamos falar do cultivo da área. Bom, essas abóboras, como vocês podem ver, já são plantas que necessitam de área maior para o seu cultivo, né? Pois elas tomam muito espaço. Uma alternativa a isso é o cultivo tutorado, suspenso. O cultivo dela suspenso, como vocês estão vendo essa estrutura aqui, ó, é uma alternativa para a gente diminuir a área de cultivo. Então a gente consegue, se você tem pouco espaço, você consegue ter um cultivo mais ou menos razoável de abóbora de rama, se você fizer um sistema vertical, um cultivo vertical dela. Uma cerca, por exemplo, de arame farpado ou arame de alambrado, ou uma espaldeira, um sistema desse igual eu fiz aqui, tá bom? Então vocês conseguem reduzir. Para vasos, as abóboras de rama até dá certo, mas como elas têm a necessidade de crescer e esparramar, não é um cultivo tão bom assim. Então as abóboras de rama não são tão interessantes para o cultivo em vaso. Mas você ainda consegue tirar uma ou outra abóbora se fizer direitinho, tá bom? Bom, em relação agora, vamos à resistência, tolerância a pragas e doenças e ao clima. Aí agora vem a parte legal delas. As abóboras de rama, gente, são plantas muito mais rústicas do que as abóboras de tronco, ou seja, são plantas muito rústicas. Provavelmente quem está vendo o vídeo agora, chegando nesse ponto aqui, espero que muita gente chegue nesse ponto, cansou de ver já as abóboras de lixo, né? Naqueles lixos onde tem mato, o pessoal joga lixo ali, né? Que não é legal, mas ainda tem muito isso. Ali, mato em decomposição, você vê aquelas abóboras nascendo espontaneamente, ficando bonitas e produzindo. Pois bem, gente, porque essas plantas são muito rústicas. As abóboras em geral são bastante rústicas, as abóboras de rama, muito mais rústicas do que as abóboras de tronco. Digamos assim, essas aqui são rústicas, são parrudas, e as abóboras de tronco são as patricinhas das abóboras, tá? São bem patricinhas mesmo, bem frescas. Qualquer chuvinha, ela é feita de açúcar, ela já derrete. Mais ou menos assim, né? Fazendo essa analogia. E essa aqui não. As abóboras de tronco têm uma boa tolerância ao ataque de doenças, então elas resistem bem às doenças. Claro, elas também vai variar de variedade para variedade. Algumas são mais sensíveis que outras mais resistentes. Mas no geral elas são bem mais fáceis, mais rústicas. Também as pragas as danificam bem menos do que as abóboras de tronco. Então elas são bem mais rústicas também nesse ponto das pragas. Mas é sempre bom ficar atento, porque elas também são atacadas, tá bom? Em relação também ao clima, gente, elas já são muito mais tolerantes em relação à chuva. Observem bem essas abóboras todas aqui, ó. Tomou as mesmas chuvas do que as de tronco que temos aqui, ó, do que essas de tronco toda. Olha como as de tronco ficaram feias e olha como essas aqui não sentiram nada, né? Estão verdinhas, bonitinhas, olha só. Por quê? Porque elas são muito mais tolerantes à chuva. Então, se você tem uma chuva de 1 dia, 2 dias, 3 dias, ela não vai sentir muito. Agora, claro, se ficar 1 semana, 2 semanas chovendo direto, aí nem ela vai aguentar também. Mas, volto a frisar, elas são muito mais resistentes e tolerantes à chuva do que as outras abóboras de tronco, tá? Mesmo assim, o clima mais seco e quente é o melhor para o seu cultivo. Nenhuma delas gosta de clima muito molhado, e frio também não é legal para nenhuma delas, tá? E aí, nenhuma delas é resistente também em relação à flor. Choveu, na hora da flor abrir, a flor masculina e feminina, você perde aquela floração ali. Ou seja, o pólen mela, não ocorre polinização, então não vai ter formação de abóbora. É melhor colher a flor ali com a abobrinha ainda e fazer ela, porque não vai formar fruto, tá bom? Bom, então
a gente viu um pouco das características geral delas, vimos as principais diferenças, tanto das abóboras de rama quanto das abóboras de tronco, gente. E era isso que eu tinha que falar para vocês. Espero que tenham gostado desse vídeo. Se sim, gente, dê aquele joinha, se inscrevam no canal, ativando o sininho para receberem as atualizações e compartilhem com seus amigos, gente. Comentem também, tirem suas dúvidas. Ah, e já ia esquecendo de falar, em relação à durabilidade, elas duram até 6 meses. Um cultivo de abóbora de rama pode chegar a uns 6 meses de duração, ou seja, elas duram bem mais, é bem mais longo do que as abóboras de tronco. Bacana? E, gente, se vocês acham que esse trabalho é bacana, ajuda muito vocês, tem algum valor, não deixem de ajudar o canal, não deixem de fazer sua doação para o canal. Vai estar rolando aqui o Pix do canal para vocês. Quem quiser doar, qualquer quantia, vai estar rolando aqui e na descrição do vídeo também, tá bom? Também quem não quiser ajudar, mas tem lá material de cultivo que esteja se desfazendo, que vai jogar fora, vai doar, não sabe o que fazer com aquele monte de material velho, queira se desfazer, eu aceito a doação no caso e cubro o frete, tá bom? No mais, gente, um forte abraço a todos e agora eu fui. Tchau, tchau.